Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São Boaventura, que foi bispo e doutor da igreja. A igreja tem quase 35 mil santos canonizados e 35 deles ganharam o título de doutor. Doutor significa alguém que, com a sua doutrina, com aquilo que escreveu ou viveu, iluminou de modo particular algum ponto da nossa fé de um jeito muito bonito e próprio à sua época e que edifica até hoje. Então ganha o título de doutor. São Boaventura escreveu muitas coisas. E talvez a mais acessível dela, porque realmente dá para ler, entender, e é curtinho mesmo, é um opúsculo, um livretinho, que se chama O Itinerário da Mente para Deus. Itinerário é caminho, né? Passo a passo. O Itinerário da Mente para Deus. E é algo que se encontra inclusive na internet para baixar gratuitamente, ou enfim, várias editoras têm. E é fácil de ler, de entender. Foi um grande homem, um grande santo, e ele vem ali logo depois de São Francisco de Assis. Ele foi franciscano. E é então aquela primeira geração dos frades que já não tem mais em vida São Francisco, e aí precisam se organizar. Enfim, o movimento franciscano foi muito grande, né? Muito pujante. E ele foi superior da ordem, alinhou as coisas, e homem de uma grande virtude, de um profundo amor a Cristo, a igreja e as virtudes do evangelho, de modo especial a pobreza, né? E ajudou muito a edificar então esse dom para a igreja, que é a espiritualidade de São Francisco de Assis. E nós estamos lendo o capítulo 10 de São Mateus, encerrando hoje a leitura do capítulo 10, que a gente leu toda a semana passada de segunda a sábado, que é o sermão de Jesus, o sermão da missão, o sermão aos discípulos, onde Jesus vai orientando a vida dos seus apóstolos. E aí ele termina então com essa série de recomendações e pensamentos e verdades aqui, onde se destaca para nós aqui o quem. Quem isso, quem aquilo, quem isso, quem aquilo, quem isso, quem aquilo. Por quê? Porque diante de Jesus, meus queridos, nós precisamos, e não tem como não, ninguém está livre disso. Diante de Jesus Cristo que se apresenta a nós, a gente precisa se posicionar. É por isso que o evangelho de hoje é uma sequência de quem. E tem 7 quens tipo de pessoa aqui. Quem isso, quem não isso. Quem aquilo, quem não aquilo. Porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, você e eu, nós somos chamados a corresponder a Deus, né? Nós não somos um robozinho programado para. Nós somos imagem e semelhança de Deus no amor e na liberdade. Então a gente responde ou não responde a Cristo, né? E aí nós ouvimos aqui o evangelho. Não penseis, diz Jesus aos seus, né? Que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Veja, Jesus é a paz de quem nele crê. Jesus é a paz de quem com ele anda. Mas Jesus não é essa paz entre eu e você, feita na base da conversa mole, de um conchavo, de um esquema. Jesus não é paz no sentido de vamos ficar colegas, se é bandido eu também, né? Ladrão que rouba ladrão. Não. Cristo é a paz dos mártires. Cristo é a paz de Pedro crucificado de ponta cabeça. Cristo é a paz de Paulo que vai perder a cabeça pela espada. Cristo é a paz de São Maximiliano preso no campo de concentração para morrer de fome. Ele é a paz minha, ele é a paz sua. Ele é a paz de quem nele crê. E claro, quem nele crê promove paz. Nenhum de nós é chamado a ficar infernizando a vida dos outros. Mas ele não é a paz de todos nós. E quantas vezes se usa esses jargões da fé, né? Deus é amor, não é isso? Deus é amor. O outro é que Deus é paz. Então assim, se Deus é paz e você vai lá na igreja, a gente tem que ficar em paz aqui em casa, a gente tem que ficar em paz aqui no boteco, a gente tem que ficar em paz aqui entre nós amigos. Uma paz que para ter paz joga fora Jesus. Não, a paz não é uma coisa, a paz é uma pessoa. E eu a escolho, e eu o tenho como Senhor da minha vida. Então Jesus começa dizendo aos apóstolos, não penseis que vim trazer paz à terra. No fundo, Jesus não é propriamente uma paz, ele é a espada que separa, que corta, que divide no meio, né? Aí ele diz, vim para separar o filho do seu pai, a filha da mãe, a nora da sogra, e os inimigos de uma pessoa serão seus próprios familiares. Por quê? Porque às vezes tem meu sangue, tem meu sobrenome,
mas não tem Cristo, não tem a fé. Então, meus amados, nós vivemos essas experiências, né? A gente vive isso dentro da nossa casa ou muito perto de nós, com pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Quando Jesus diz, eu vim separar o filho do pai, isso aqui, claro, é uma linguagem poética e simbólica de uma realidade que acontece. Jesus, quando entrou na minha vida, não veio suprir uma carência dele, porque ele tem ciúme do meu pai. Vem cá, Marinha, deixa seu pai para lá. Não é isso. Mas à medida em que o meu pai não quer Jesus como eu quero, ele vai ficar para trás, né? É nesse sentido que ele separa pai e filho. Bem que nora e sogra não é acusado de Jesus, né? Ela já se estranha sozinha. Mas enfim, você está entendendo. E aí Jesus diz assim, e os inimigos de um homem serão seus próprios familiares. Que coisa, né? E continua, porque quem ama, agora começa os quem. Vamos ver que de qualidade de gente somos, né? Porque quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Veja, Jesus está dizendo que nem meu pai e minha mãe merecem mais meu amor e adesão do que Cristo. Então, se em determinada situação fica de um lado Jesus, fica de um lado papai, quem eu sou? Quem ama seu pai e sua mãe. E veja, pai e mãe ganharam de Deus um mandamento, né? É o quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Se nem meu pai e minha mãe podem ocupar mais espaço no meu coração, podem ter peso maior naquilo que eu sou e no meu relacionamento com o próprio Deus, se nem meu pai e minha mãe podem pesar mais do que Jesus, que dirá você, né? Se nem pai e mãe, que são os únicos que têm um mandamento lá, podem pesar tanto assim, quanto mais qualquer outro, né? Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aí nós vamos ouvindo essas coisas, a gente pode até se assustar, né? Quem ama o seu filho, olha, tem amor maior que esse. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, ser digno de Cristo. E veja, meus irmãos, só quem ama Jesus acima de todas as coisas e pessoas sabe amar bem qualquer pessoa. Vou dizer de novo. Só quem ama Jesus acima de todas as coisas é capaz de amar bem as coisas e as pessoas. Só quem ama Jesus mais do que o próprio filho ama direito o filho que tem. Quando o amor maior da sua vida não é Jesus, é o seu filho, você vai fazer mal para o seu filho com esse seu amor aí. Algo nesse amor vai fazer mal. Porque algo nesse amor não está justo, não está puro e não está destinado ao verdadeiro fim desse filho que você tanto ama, que é ir para o céu e não ser o queridinho da mamãe ou do papai. Algo nesse amor não está destinado ao verdadeiro fim em relação a você mesmo, que é ir para o céu e ajudar a levar para o céu e não ser o melhor pai do mundo. De quem que você gosta mais, filho? Do pai ou da mãe? Fala, do pai, a mãe é chata. Só quem ama Jesus, acima de todas as coisas e pessoas, ama bem as pessoas. Porque o amor humano, ele é falho, ele vai até um tanto. E por mais que você ame um filho, um marido, um amigo, qualquer pessoa da nossa vida, algumas pessoas ganham grandeza dentro de nós, a gente as ama, né? Essa pessoa vai falhar com você, decepcionar você, e ela, no livre-arbítrio dela, pode querer ir para onde você não quer ir. O amor só é justo, só é saudável, só faz bem, e só está destinado ao verdadeiro fim das coisas, quando o amor maior meu é Cristo. É por causa de Jesus e em Jesus que eu te amo. E vai ser assim para sempre, porque ao longo do caminho você vai me decepcionar, me machucar, vai fazer escolhas que eu não vou fazer e o amor está garantido, porque quem me garante no amor com você é Cristo e não o meu amor. Então nós vamos entender isso aqui. Esses versículos têm um quezinho de assustador. Parece até que Jesus veio dificultar a nossa vida. Ele não veio dificultar a nossa vida, ele veio ajustar a nossa vida. Então, quem é digno do amor de Cristo, porque ama a Ele, inclusive mais do que ama a mãe, o pai e o filho, que são os grandes amores da vida, ama direito mãe, pai e filho. E aí ele continua. E quem não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Tomar a cruz, minha gente. O que é a cruz? A cruz sou eu. Então eu, Padre Mário, eu tenho que tomar a cruz e seguir Jesus. O que é tomar a cruz? A cruz sou eu. Eu.
Quase 39 anos de idade, quase 13 anos de padre, alto piquiri há 11 anos, num frio da bexiga desse, plena segunda-feira. O que é a cruz? A cruz é essa minha circunstância, que o outro não pode viver por mim. Pegar a cruz, pegar a vida, pegar eu na vida. E parar de olhar para a vida do outro, porque a minha vida é minha vida, eu não tenho a vida do outro, eu tenho a minha vida. Eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas misérias, eu tenho as minhas tentações, mas eu também tenho os meus dons, os meus talentos. Existem obras boas que só eu posso fazer, não posso terceirizar para você. Eu, quem não toma a sua cruz, cruz é isso, eu no hoje. A partir de Jesus, óbvio, né? Pegar a mim mesmo no hoje e fazer o que com isso? Sentar, chorar e arrumar um culpado? Ficar olhando numa nostalgia de uma vida que não é minha, do que já foi ou do que nunca foi meu? Quem pega a cruz e me segue, andar atrás de Jesus, andar atrás do Evangelho, carregando o quê? Carregando eu, carregando a mim mesmo, carregando a minha cruz, carregando a minha história, carregando as minhas possibilidades, carregando as minhas esperas, carregando eu. Gente, se cada um carregasse a própria cruz, mas que benção que ia ser. Nossa Senhora, você imagina um casamento onde o homem carrega a si mesmo, a mulher carrega a si mesma. Olha, ia ser o céu na terra. Imagina os seus filhos, cada um carregando a própria cruz. Cada um com a sua idade, com a sua... Um gosta de estudar, outro não gosta de estudar. Outro tem namorada, o outro levou um pé na bunda. Mas cada um pega a si mesmo, a senhora está rindo, né? E carrega. Olha que benção que ia ser. Carregar a cruz, mas carregar em direção ao quê? Ao boteco? A boca de fumo? O jogo do tigrinho? Para onde é que eu vou levar minha cruz? Atrás de Jesus. Atrás de Jesus. E aqui está, meus irmãos, a fé nos liberta da opressão da cruz. A cruz faz parte, mas ela não é o definitivo da minha vida. E se você pegar todo mundo que não está andando atrás de Jesus, a grande maioria vai te explicar que não anda atrás de Jesus, por quê? Por causa de uma cruz. Ah, mas eu também tenho, e estou indo, por que você não vai? Oxe, não é assim, o povo é engraçado, né? Eles dão uns perdidos em Deus, eles contam cada história para a gente, algumas dá até para chorar. Mas aí você vai ouvindo, eu não sei se é porque eu estou ficando velho, aí você fala, eu também tenho esses problemas. Mas também está frio para mim. Mas eu também já fui em missa com dor de cabeça. Mas eu também já tive padre que eu não ia muito com as fuças dele, aguentei não sei quantos anos, ninguém... Você começa... A gente vai ficando chato, né, gente? A gente que vai ficando assim, andando muito com Jesus, a gente tem que pedir todo dia, Senhor, renove em mim a caridade e a paciência, porque o povo é mole demais. Pegar a cruz e fazer o que com ela? Ir atrás de Jesus. E cruz não é desculpa para não ir atrás de Jesus. Pelo contrário, é com cruz que você vai. E meus irmãos, se eu com a minha cruz não estou indo atrás de Jesus, onde é que eu vou parar? Esse é o ponto. É uma grande tentação, né? Esse desânimo na vida. Eu não estou bem, eu não estou boa, né? Padre, o senhor não está vivendo lá porque eu ando passando uns problemas. A gente anda meio desanimado, mas logo, logo melhora, nós volta. Nem melhora, nem volta, filho. Porque não é para melhorar para voltar, é só para voltar. Se vai melhorar, é Deus que sabe. Pegar a cruz e andar atrás de Jesus não é digno de mim. Veja, meus irmãos, a dignidade é algo que nos toca, né? É algo que nos alegra, é algo que às vezes nos põe para baixo. Se sentir indigno, não se sentir à altura. Eu não sou digno, né? Todo mundo já viveu essa experiência de você sentar numa mesa, coisa de rico, né? Você vai naquelas jantas de rico, você olha e você não sabe nem por onde começa. Tem uns pratos, vai dentro do outro, e tem uns garfos diferentes, a colher fica... Não é assim? A gente que é acostumado a tomar coca, né, no copo de massa de tomate, a gente fica que a gente não sabe onde está. Aí você tem que esperar os outros, né? Você fica... Não, tá. Você fica aquela cara de quem nem está com fome, esperando os outros. Você fala, gente, o que eu estou fazendo aqui? É ruim esse sentimento do que é que eu estou fazendo aqui, né? E a gente vive, às vezes, isso dentro do nosso coração também, em coisas muito mais importantes do que essa, né? Você vai rezar, você vem numa missa, você está num ambiente, você fala, eu não sou digno disso, as pessoas não sabem quem eu sou, o que eu já fiz, né? Mas buscar ter uma dignidade, no fundo, é o que nos salva. Seria tão bom se o ser humano soubesse o que é digno e o que não é digno da condição humana, o que é digno, o que não é digno de um homem casado, não é isso? O que é digno, o que não é digno de uma pessoa que está na fila da Eucaristia,
o que é digno, o que não é digno para uma pessoa que tem filhos. Isso seria tão libertador. Então, buscar ter dignidade, Jesus está dizendo, seja digno de mim. E esse ser digno de Jesus nos estica, nos espreme, é porta estreita, mas é o que nos salva. Quando eu perco de mim esse desejo, essa tensão interior de ser digno de Cristo e jogo tudo na conta de que Deus vai me perdoar, eu diminuo a minha vida. Meu irmão, minha irmã, eu não duvido que Deus vai perdoar tudo. Mas você não nasceu só para ser perdoado, você nasceu para ser dignificado. Ser digno de Cristo, estar à altura de Cristo. Exemplo, acredito que hoje todo mundo vai tomar café da manhã, vai almoçar. Tem 2 jeitos da gente se alimentar hoje. Na nossa própria casa, vendo que aquele alimento fui eu que comprei, paguei, está ali, trabalhei, certo? Eu que escolhi aquilo. Mas tem um outro jeito, que é estar no portão de alguém, batendo palma. Sentar no meio-fio e esperar por um prato que sobrou da comida, do almoço, mais ou menos frio, mais ou menos quente. Vai entrar na barriga do mesmo jeito. O que é mais digno? A primeira opção, sim ou não? Então eu posso passar uma vida inteira na igreja como um mendigo, nunca sendo digno de Cristo, porque nunca pego a cruz da renúncia, do que me custa ser dele, coerente a ele. E vou igual um mendigo. Deus é amor, Deus perdoa. Não é muito melhor a dignidade? Veja, isso aqui é uma linha fina e tênue, e não vamos nos confundir. Não é presunção, não é arrogância, não é nada disso. Tudo isso é graça. Mas, meus irmãos, Deus nos dá a graça de merecer. Tudo é graça, mas nós podemos, e por graça, Deus nos deu a graça de merecer alguma coisa. Outro exemplo. Menininha chega para o papai e para a mamãe e fala que quer um skate, ele quer uma bicicleta, ele quer um patinete, ele quer um tablet, sei lá o que ele quer. Vamos pegar uma criança. Vai que seja já um adolescentezinho. E por óbvio ele não tem dinheiro para aquilo. Aí pai e mãe falam assim, então vamos fazer o seguinte, todo dia você ajuda a mamãe a lavar a louça, e todo dia a mãe te dá uma moedinha, um dinheirinho para você pôr lá no porquinho. Não é isso? Ou um adolescentão lá, você leva para trabalhar 2 vezes por semana, dá 50, dá 30, mas ele quer o iPhone que custa um rim, certo? Aí chega o Natal, chega o aniversário, chega a data lá que a pessoa quer aquilo que ela quer. Aí você vai, pega o porquinho lá. É óbvio que ele não tem o dinheiro. É óbvio que o pai, a mãe, sei lá quem ali, a avó, não sei, é que vai pagar 90% do negócio. Não é isso que vai pôr o dinheiro. Mas você, para dar, o que você fala? Dá o porquinho. Quebra e me dá tudo que está ali. Me dá tudo que está ali, e tudo que está ali não compra o que você quer, e eu te dou o que você quer. Ou seja, é uma gratuidade minha. Você não tem dinheiro para esse presente que você quer. Mas eu, que dou de graça, te dei a graça de merecer um pouquinho. Ser digno disso. Você vai colocar a sua parte nisso. E a fé é a mesma coisa, meus irmãos. A gente pode corresponder, ser digno de Cristo, estar à altura dele. Pelas boas obras, pela renúncia do pecado, né? E pela renúncia de coisas que a maioria das pessoas, inclusive as que andam com Jesus, vão dizer para você, mas não é pecado, é. Só que isso é uma intimidade com o Espírito Santo que quem tem, quem não tem, não tem. E quando você vai explicar, você ainda passa, então não adianta. Quem procura conservar sua própria vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Perder a vida por amor a Cristo. Por que esse verbo, essa expressão perder? Porque é assim que o ser humano vê, inclusive boa parte dos religiosos, das pessoas que têm religião, veem uma proximidade maior com Deus como perca, como desperdício. Ai, mas uma menina tão bonita. Nossa, mas um rapaz tão inteligente. É assim, tristemente, que o mundo todo vê Jesus. E é assim, tristemente, que boa parte, maior parte de quem vem à igreja vê Jesus. Jesus, e por causa de Jesus, eu vou parar de fazer coisa errada. Mas eu abrir mão de direitos e por causa de Jesus? Não, por causa de Jesus não. Que desperdício. É por isso que Jesus mesmo já pegou para ele e falou assim, quem perde a sua vida por causa de mim? Porque vão dizer para você que você está perdendo tempo, que você está perdendo a sua juventude,
que você está perdendo, que não precisa tudo isso, porque ninguém segue tão certinho assim. É um pano de fundo, né? Deus dá prejuízo, Ele não merece essa renúncia sua. Podia estar descansando, podia estar não sei o quê, podia estar ganhando dinheiro. E Jesus está dizendo, quem perder a sua vida, então, deixa Ele dizer que você está perdendo a vida nesse mundo, por causa de mim, vai conservá-la e vai ganhá-la para a vida eterna, vai encontrá-la. E aqui está, meus queridos, a gente só se encontra a si mesmo quando a gente se perde por amor a Deus. A pessoa, quando ela vive para si, estou com frio, estou com calor, não gostei, não fui com a cara, se for assim eu não vou de novo, porque eu tenho direito. Porque essas pessoas que são muito assim, elas são desencontradas delas mesmas. Pergunta para qualquer psicólogo. Pergunta para qualquer padre, numa direção espiritual, como é difícil dar norte para alguém que não se perde, para alguém que não sai de si, para alguém cujo grande objetivo é ele, a dor dele, o trauma dele, a conversa dele. Ou quem de nós nunca viveu isso, de falar isso aqui? Ai, fulano, chega, já deu, ninguém nem lembra disso, filho. Relaxa, bora para frente. Porque esse não perder a si mesmo, tem todo esse lado aqui da ambição, da busca, né? Mas muitos melancólicos padecem disso aqui também. E até parece humildade, mas não é. A gente precisa se perder de si um pouco para se encontrar em Jesus, mergulhar a vida nele, esquecer de si. Sabe, se ocupar de Deus, da santidade. Então tem gente que não perde a si mesmo, quer conservar a vida, no sentido do prazer, no sentido das coisas mundanas. Mas tem gente também que não se desliga de si, dos erros, dos fracassos, dos limites. É um coitadismo que, olha, é duro de aguentar, hein? E Jesus está dizendo, para de querer conservar a sua vida assim, gasta ela para Deus. Nós somos como uma vela, né? Qual é o sentido dessa vela? Nunca queimar. A vela tem que queimar, ela tem que gastar, ela tem que derreter. Isso somos nós. E ele continua. E quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A fé a gente recebe através de alguém. Você conhece? Não, eu rezo lá em casa, Deus sabe do meu coração. É umas conversas, bicho. Ai, meu Deus do céu. Olha o que Jesus está dizendo. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe o Pai. É uma escadinha de 3 degrauzinhos aqui, ó. Deus, Jesus e quem vai em nome dele. Não existe a fé sem recebê-la através do outro, através da igreja, da comunidade, dos sacramentos. Porque afinal de contas Jesus disse, onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou no meio deles. Porque Jesus deu o Espírito Santo aos apóstolos para a evangelização, para os sacramentos, e Jesus escolheu humanos. Jesus não ungiu, não escolheu a fronha do travesseiro, nem o chuveiro no qual você toma banho. Essa história de eu rezo em casa, Deus sabe do meu coração. Gente, isso é no mínimo de uma cegueira de dar dó. Quem vos recebe, a mim recebe. Pega a mão para ver quem quer receber Jesus na vida aí, no coração. Quer? Então tem que receber o outro. A fé que vem do outro com o outro e não sem o outro. Simples e exigente assim. E quem recebe um profeta por ser profeta, vai receber a recompensa do profeta. Aqui está a nossa cooperação com a missão. Então olha o que Jesus está dizendo. Você mesmo não é profeta, mas recebeu, ajudou, deu suporte ao profeta porque ele é profeta. Algo da recompensa do profeta vai ser tua também. Ter parte naquilo que Deus paga, ter parte naquilo que Deus recompensa. Por isso, meus irmãos, a gente tem que procurar sempre dizer sim a Deus. E sim àquilo que Deus está fazendo, não ficar de fora das coisas. Olha o que Jesus está dizendo. Você não é profeta, você não sabe nem abrir a boca. Mas se você recebe o profeta, e patrocina o profeta, ajuda o profeta, viabiliza o profeta. Profeta você não é. Algo daquilo que Deus no último dia vai pagar, recompensar o profeta, algo daquilo é seu. 1%zinho ali, você vai ter participação nos lucros e dividendos ali. Quem recebe um profeta. Quanta coisa boa Deus está fazendo nesse mundo, né? E que às vezes precisa só do nosso like, do nosso elogio. Outras coisas da nossa intercessão, da nossa oração. Outras coisas de 1, 2 horas do meu tempo, uma vez por ano.
5, 6 dias da minha vida, Deus está fazendo coisas na terra. E Jesus está dizendo, quem participar daquilo que nem é seu, porque nem é o teu primeiro dom, vamos dizer assim, vai receber a recompensa daquilo lá. Coisas que Deus está fazendo e que precisa do nosso dinheiro, do nosso sustento, do nosso patrocínio. Você já parou para pensar? Às vezes você olha e fala assim, ai gente, que coisa linda, né? Meu Deus, olha aquelas freiras. Gente, que santinha, cuidando desse asilo. Oh meu Deus, olha. Tá, agora faz o Pix. Chora não, faz o Pix. Gente, que homem que prega, meu Deus. Agora faz o Pix. E reza uma Ave Maria. E regula direito meu microfone. Vamos participar do que é meu? Vamos participar do que é da freira? Você olha um asilo. Você fala, sangue de Jesus, eu tenho que trabalhar aí. Meu Deus, ai padre, não é para mim, padre. Eu chego, ainda tá uma coisa ruim. Dá uma coisa ruim? Então faz o Pix. Ficou sabendo que está vendendo uma pizza, compra a pizza. Pedir uma fralda, doa a fralda. E se falar mal, defende. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe recompensa de profeta. Gente, Deus faz coisas no mundo assim que eu seria incapaz de fazer. Mas que às vezes precisam de coisas minhas. Nesses exemplos todos que o padre deu. Participemos do que Jesus está fazendo nessa terra. A gente precisa sair de nós, parar de ser ignorante. Parar de ser assim, ó. Parece a música do Luan Santana. Acho que é do Luan Santana, a veinha já. Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Meu Deus do céu. Tá bom, faz 2 meninos, compra um cachorro. Mas caramba, tem muito mais coisa acontecendo na terra para além disso aí. Deixa de ser alienado. Bora, gente. Quem recebe o profeta, Jesus diz, quem dera ainda que seja um copo de água, não fica sem a sua recompensa. Louvado seja Deus, que você tem uma cara que pode dar muito mais que um copo d'água, hein? Olha, só gente boa aqui, hein? Gente, nós podemos dar muito mais que um copo d'água. Graças a Deus por isso, né? E aí Jesus diz, depois disso tudo, e de todo esse capítulo 10 que a gente leu e meditou desde segunda-feira da semana passada, quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali, a fim de ensinar e pregar na cidade dos discípulos. Jesus que anda, Jesus que parte, Jesus que prega, Jesus que ensina. E o evangelho em nós, queridos, quando a gente se permite, se dilata, quando a gente se torna um pouco mais generoso diante da verdade da palavra de Deus, se cumpre para nós o refrão do Salmo que a gente cantou tão bonito. A todo homem, todo ser humano, que procede retamente, com reta intenção, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E qual é a salvação que vem de Deus? Jesus. Jesus é a salvação que vem de Deus. E quando a gente não está procedendo retamente, quando a gente começa a sufocar, a estrangular, a desconsiderar a nossa consciência, que diz lá dentro de nós, você nem precisa ser muito religioso para ouvir, isso está errado, isso é maldade, deixa de ser ruim. Não é assim que fala, não é assim que fala. A gente não enxerga a salvação que vem de Deus, e a salvação que vem de Deus é Jesus Cristo. Mas a todo aquele que procede retamente. E o proceder reto, meus queridos, passa pelo outro. O outro existe. O outro tem necessidades, o outro tem sentimentos, o outro faz parte. O outro é o modo de eu me santificar e amar Jesus Cristo. Quem procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E, gente, ver Jesus, captar Jesus, saborear Jesus, é o que faz a vida valer a pena. É por isso que no mundo existe tanto tédio, tanto vazio, tanto... A impressão não é essa, que as pessoas vivem assim, não sei o que eu tenho, vontade de comer uma coisa. Aí abre a geladeira, aí vai para a Netflix, aí vai não sei o quê. Aí olha para a mulher e fala, não sei se eu devia ter casado. Aí olha para o amigo, para o irmão encalhadão e fala, Deus me livre de ser sozinho, né? Deve ser. Mas filho, decida as coisas. Você quer ficar viúvo, você quer fazer mais... O que você quer? Porque não vê a Cristo, meus irmãos. Se a gente não tem a Cristo, límpido, vívido, a vida é um negócio assim esquisito que só. Mas aquele que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E aí nós ouvimos a primeira leitura, Deus dando um belo puxão de orelha através do profeta Isaías, já no capítulo 1 de Isaías, que agora a gente vai ler Isaías bastante dias, né?
Deus falando assim, o que eu quero saber desse monte de sacrifício que vocês fazem achando que vão me comprar? E aqui está algo importante para a gente fazer um exame de consciência diante das boas obras. O padre na primeira parte aqui da homilia falou muito de boas obras, né? Do fazer coisas, mas vamos lá. Deus também está dizendo, você não vai me comprar não, porque eu não estou à venda, não vem me enrolar. Que era o que o povo fazia muito no templo, né? Fazia um sacrifício, comprava uns boi, dava para Deus, mas o coração não mudava. Então Deus está falando, não continueis a trazer essas oferendas vazias. Vocês acham que vocês me enganam? Vocês acham que eu não vejo a motivação e o que vai, né? E Deus ainda diz, quando vocês me estendem a mão, lá no versículo 15, quando vocês me estendem as mãos, eu chego a fechar os olhos. E ainda que vocês rezem mais, eu não vou ouvir, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Do próprio sangue? Não, do sangue dos outros. Então, meus irmãos, peçamos hoje a graça de aprendermos a ser bons. Não é ser bobo, é ser bom. Porque a palavra ainda vai dizer, lavai-vos, purificai-vos, e tirai a maldade de vossas ações da minha frente. Onde é que a gente se lava e se purifica? No chuveiro? Tomando um belo de um banho, falando, oh meu Deus, lá lava e purifica a alma? Não. Na tarde da Páscoa, Jesus soprou o Espírito Santo no seu chuveiro e falou assim, chuveiro, quem você perdoar o pecado, está perdoado? Soprou sobre os apóstolos. Onde é que a gente se lava e se purifica? No sacramento da confissão. E aí vem a conversão. Tirai a maldade de vossas ações da minha frente, deixem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Não, porque eu sou assim, porque eu cresci vendo meu pai tratar minha mãe assim. Poxa, que pena, que azar, hein? Você não levou sorte. Mas a Bíblia diz, então para de fazer o que seu pai fazia e aprenda. Vá aprender. Sei, faz terapia, lê um livro, vai conversar com o padre, pede oração, faz jejum, joelha lá no sacrário, mete a cabeça no sacrário e fala, Deus, eu aprendi tudo errado, eu preciso aprender a fazer o bem. Ué, se vira, nos viremos. Olha o que Deus está dizendo. Deixa de fazer o mal. E aprenda, porque às vezes a gente não sabe. Aprenda a fazer o bem. Por exemplo, o silêncio é um bem. Não ficar falando da vida dos outros, não ser tagarela, é um bem. Que tem gente que não aprendeu, não. Depois de velha, aprenda. Aprender. Generosidade, tem gente que não aprendeu. Castidade, pureza, tem gente que não aprendeu isso. Tem gente que só desaprendeu. Ué, vamos aprender. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. E tem coisa, gente, que a gente não faz de bem, de bom, que a gente não é humilde. Quem é humilde, tudo aprende. A humildade nos torna inteligentes. Você sabia que muitas dificuldades que a gente tem de aprender coisas, elas não são só intelectuais, não, elas são morais. É má vontade. A boa vontade aprende quase tudo. Aprender a fazer o bem. Procurai o direito, corrigir o opressor, julgai a causa do órfão, defender a viúva. Aprendei a fazer o bem. Aprender a ser bom. E não deixar de ser bom, para terminar o início do Evangelho. Quando parece até que eu vou perder a paz ou vou ser separado de quem eu tanto amo, quando quem eu tanto amo se voltar contra mim, seja pelo seu pecado, seja pela sua ignorância, Cristo nos convida a sermos bons, para sermos dignos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.